Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer uma sequência de vídeos, uma sequência de aulas explicando algumas das regras básicas da BNT. Por que algumas? Porque as regras são inúmeras. E como eu trabalho com alunos do ensino fundamental e ensino médio, né, ainda não ingressaram na universidade, onde é exigido mais aprofundado as regras da BNT, então eu prefiro trabalhar com vocês com alguns vídeos pausados. Então eu tenho aula 1, aula 2, aula 3, até, se eu não me engano, aula 9, tá? Explicando cada parte do trabalho, como vocês vão fazer, como vocês vão editar, tá? Neste primeiro vídeo de vocês, eu vou explicar para vocês o que é a BNT e para que serve as regras básicas da ABNT. Bom, vamos lá. O que seria a ABNT? A ABNT ela é uma sigla que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT ela é uma instituição de caráter privado, não tem fins lucrativos, tá? E ela foi criada desde a década de 1940, então é bem antigo, que foram sofrendo uma sequência de alterações, de atualizações até nos dias de hoje, ok? E essas regras, elas servem para estabelecer normas aqui válidas aqui para o Brasil. Então essas normas elas servem para edição e formatação de trabalhos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, existem outras regras. Cada país determina suas regras de edição e de formatação de trabalho científico, ok? Então essas regras elas estabelecem, né, normas para divulgar conhecimento científico e tecnológico dos pesquisadores, ok? Bom, quais as principais normas da BNT? Essas principais normas, elas estão diretamente relacionadas na maneira, na forma que a gente vai citar os autores. Como a gente vai referenciar cada autor que a gente pesquisou em um livro, ou uma enciclopédia, ou um site, ou um artigo científico. Enfim, a gente vai citar esses autores, porque não fomos nós que concluímos, que elaboramos, ou que criamos aquela hipótese e a teoria. Enfim, né? Então, no caso de uma compilação de dados, nós estamos pegando dados de uma revista científica, de um site, de um livro, de uma enciclopédia, enfim. Então, a gente precisa citar estes autores, né, da maneira correta, a fim de evitar plágio, tá? O que seria plágio? É você dizer algo que você não descobriu, que você não desenvolveu, uma tecnologia que não foi sua, enfim. Então, se não foi você que descobriu, você pesquisou de algum lugar, de alguma fonte, então você precisa citar, né? Então, as regras da BNT, elas servem para poder te orientar como citar e assim evitar o plágio, né? Então, seguir a BNT, ela serve para dar rastreabilidade e dar autoridade ao que a gente está escrevendo, o que a gente está citando no nosso trabalho, né? Quando a gente cita um autor de forma correta, tá? Nós estamos fazendo duas coisas fundamentais. A primeira, a gente está dando crédito a quem realmente produziu aquele conhecimento, aquela reportagem, aquele artigo, tá? Então, essa é a primeira, dando crédito a quem realmente produziu aquele conhecimento. Dando também, fortalecendo o nosso argumento, ou seja, a gente está citando algum autor embasado em fontes sérias, porque a gente sabe que na internet nós vamos encontrar uma série de artigos, uma série de reportagens, uma série de textos, e nem sempre estas fontes são fontes seguras que a gente possa citar em nossos trabalhos. Então, quando a gente cita um autor, você está falando o seu trabalho, o que você está dizendo ali, afirmando no seu trabalho, está embasado numa pesquisa realizada por fulano, por ciclano, divulgado numa revista científica ou no site e tal.
Então, você foi e buscou essa pesquisa e você está citando, tá? Então, a gente vai fortalecer o nosso argumento. Então, nesses casos, quando a gente fortalece o nosso argumento embasado em uma fonte séria de pesquisa, a gente está combatendo um plágio, porque você está citando quem realmente falou ou afirmou aquilo que você está colocando no seu trabalho. Aí sim você está evitando plágio, que é copiar um autor, ok? Então, no meio acadêmico, a honestidade intelectual é o nosso maior patrimônio. Então, a gente não pode citar um trecho ou defender uma tese, defender uma ideia sem ter um embasamento sério, ok? Então, a ABNT ela é uma grandiosa ferramenta de combate ao plágio, porque a gente está citando, a gente está dando a fonte da onde a gente tirou aquela afirmação, ok? A ABNT ela é direta e mantém autoridade sobre todos os assuntos, tá? Agora, uma dica que eu deixo para vocês refletirem bastante, e eu gostaria que vocês até anotassem, mesmo que você reescreva. Ah, eu peguei um trecho da internet, resumi com a minha própria palavra, com as minhas próprias palavras. Mas você precisa citar, porque isto é uma citação indireta. Mesmo que você tenha tirado um trecho lá de uma pesquisa, de uma reportagem, de um artigo científico, de um de uma enciclopédia, você leu e resumiu, mas você leu e resumiu um texto, um artigo, um livro. Você precisa citar aquele livro, como, da onde veio, para também evitar a plágio, porque o plágio de ideias, ele é tão grave quanto o de palavras. Tá? Então, fica a dica para vocês evitar, né, ser processados por plágio. Então, a gente sempre cita da onde a gente tirou aquela ideia, aquela afirmação, ok? Sobre as normas da BNT, ela estabelece padrão de trabalhos científicos, né? Essa é a maior intenção dessa minha sequência de aulas, né? Mostrar para vocês como que é esse padrão de apresentação de trabalhos, tá? De formatação. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela foi criada dia 28 de setembro de 1940. Desde a sua criação até os dias de hoje, ela vem sofrendo atualizações, tá? Então, nós temos que ficar atentos que essas regras que eu estou passando agora para vocês, neste ano que vocês estão assistindo o vídeo hoje, né? Até o próximo ano, pode ser que sofra alguma atualização. Então, a gente tem que sempre ficar antenado com essas atualizações. Claro que quando eu fiz a minha faculdade, né, minha primeira graduação, eu estudei algumas regras, algumas normas, tá? Apresentei minha monografia embasado naquelas normas daquela época, tá? Não vou nem citar o ano que eu me formei, tá? Mas hoje estou aqui dando aula para vocês dessas regras básicas e eu já percebi que muitas mudanças aconteceram. E com certeza daqui a alguns anos também vão acontecer mais atualizações, ok? As principais normas da BNT são a NBR 105020, 10520 de 2023, a 6023 de 2025, ou seja, a última atualização das normas da BNT foram em 2025, que atualizou a forma de citar os textos, tá? E a NBR 14724 de 2024, ok? Então, a BNT, ela promove uma uniformização dos trabalhos científicos. Quem não se identificou com algumas dessas imagens, né? Até lá no Fundamental 1, muitas professoras pediam para vocês fazerem trabalhos, né? E vocês faziam bonitinho, aquela capa colorida, com desenhos, em homenagem ao tema da disciplina da professora, enfim. Lindos, fofinhos, eu achava muito bonitinho quando eu recebia os trabalhos tão caprichosos, tão coloridos, mas agora a gente pedindo os trabalhos nas normas da BNT, não tem mais esses frufruzinhos nas capas, tá? Então, isso serve para a gente poder também receber os trabalhos em determinadas regras e padrões, porque antigamente as professoras, algumas recebiam o trabalho, se fosse assim bonitinho, com a capa coloridinha, cheia de frufruzinho, estava ótimo.
Mas já, a gente já chegou a receber trabalho rasgado, sujo, com manchas de óleo, enfim. Então, as normas da BNT, elas determinam algumas regras que a gente tem que seguir, ok? Vou nas próximas aulas, mostrar para vocês como faz cada parte do trabalho, ok? A estrutura dos trabalhos acadêmicos, né, elas variam. Então, pode ser que eu, professora de ciências de biologia, eu vá pedir a capa, a contracapa, o sumário, a introdução, o desenvolvimento, que eu não coloquei aqui para vocês não escreverem no corpo do trabalho de vocês, desenvolvimento, tá? Que é a parte textual da pesquisa de vocês. Conclusão e as referências bibliográficas. Então, alguns professores vão pedir todas essas partes. Outras, como eu, vou pedir apenas a capa, o sumário, a introdução, desenvolvimento, que é a parte da pesquisa do seu tema, a conclusão e as referências bibliográficas, que eu não vou pegar muito no pé, tá? Quando vocês chegarem na faculdade ou no ensino médio técnico, os professores de lá, eles vão explicar para vocês como fazer realmente as referências bibliográficas seguindo o padrão da BNT, ok? Bom, não é o caso da gente, tá? As monografias, as dissertações, as teses, projeto de pesquisa, artigo científico apresentam uma estrutura que é fixa. Então você não pode tirar uma parte ou colocar outra. Não, elas têm obrigatoriamente ter aquelas partes. Não é o caso da gente, tá? Nós estamos no ensino fundamental ou no ensino médio, eu não vou pedir as outras partes como são solicitados em monografias e dissertações, ok? Então já fica bem mais simples. Eu só quero essa partezinha simples: capa, sumário, introdução, o desenvolvimento, conclusão e as referências bibliográficas, ok? Nós vamos utilizar este programa Microsoft Word instalado no Windows, quem tem Windows, ok? Quem não tem Windows pode utilizar o Office 365 dentro do Office 365, vocês podem ter acesso ao Word, ok? Estudantes de alguma instituição que seja elegível no site da Office 365 Educação, você tem acesso a utilizar essa ferramenta, ok? Em paralelo com o Microsoft Word, eu vou utilizar o WordPad e o Paint também, que eu vou explicar tudo bonitinho para vocês nos vídeos, ok? Aqui eu coloquei algumas teclas de atalho que a gente precisa adquirir aquele hábito de utilizar essas teclas de atalho, que vai ajudar bastante cada um de vocês a agilizar na hora de formatar o trabalho de vocês. O Ctrl C para copiar um trecho, uma palavra, uma letra. Ctrl V, o colar. Ctrl T, seleciona todos os parágrafos. Ctrl X, recortar. E o Alt Tab, que vai alternando as janelas abertas, as telas abertas, ok? Tudo isto, no decorrer das minhas aulas, eu vou mostrando para vocês como vocês vão utilizar cada uma dessas teclas de atalho. Eu acho mais simples utilizar a tecla de atalho, tá? Se você acha mais simples ir lá no menu, copiar e depois retornar, fica a critério de cada um de vocês, ok? Bom, vou encerrando essa aula 1 agora, tá? Na próxima aula, na aula 2, eu vou explicar para vocês como formatar as margens, os parágrafos e como fazer a capa e o sumário. Até a próxima aula e eu espero encontrá-los na próxima aula. Muito obrigada, até lá!